agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Paz, Camilinha. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã para as nossas vidas. Queria que você pudesse abrir aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. E nós vamos ler a partir do versículo 5 até o 9, tá bom? Que diz o seguinte: chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, lhe disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam. Deixa eu só desligar aqui que está um pouco fora do ar. Aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinja, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém? Talvez você esteja dizendo aí, nem vai dizer, eita, não vou dizer amém, pastora, porque amém é assim seja, né? Mas enquanto eu estava vindo para cá, o Senhor, eu tenho ouvido um louvor que eu tenho falado muito no meu coração, e até pedi a Camilinha, né, para colocar no culto domingo, né, assim. E esse louvor tem me falado muito ao coração, porque o propósito de Deus, a princípio, em nossas vidas, parece tão esquisito, parece inexplicável, né, assim, ou seja, não tem uma explicação certa, não tem, às vezes aparece assim que não tem uma razão, não tem fundamento. Aos nossos olhos humanos, a gente fica meio sem compreender algumas coisas que acontecem. Paz, Ivanilza, até tá com saudade de você. Eu estava aqui, né, estava falando com ela ontem. Obrigada, meu amor, né, de estar aqui conosco. E aí, assim, a gente às vezes não entende, a gente às vezes não compreende o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Parece, como eu a princípio tinha falado, né, assim, parece que não tem muito fundamento, não tem uma explicação, uma razão, eu sei, meu amor, para que a gente compreenda alguns propósitos, alguns desígnios de Deus para as nossas vidas. Mas José, para você que conhece toda a história, né, já ouviu falar, ou hoje, né, algumas pessoas assistem, né, uma série, né, falando sobre os 10 mandamentos. Claro que a gente sabe que não é fiel à palavra, tá certo? Mas algumas pessoas até conhecem, né, a história de José, o povo, né, do Senhor, quando o Senhor estava tirando do Egito. E talvez você esteja assim como José, meio que sem entender, né, o propósito, o porquê dessas coisas. Já diria nosso pastor e cantor Armando Filho, né, que embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, mas eu sei que tu és poderoso para fazer, né, o que tu queres no meu viver. José tinha uma trajetória que a gente logo percebe, porque os seus irmãos tinham inveja dele,
né, assim, não falava muito amavelmente com ele. Quando ele ganha a túnica do seu pai, né, eles passaram a odiá-lo ainda mais. A Bíblia diz, né, que eles passaram a odiar ainda mais, né, José, por causa da túnica. Então mostra que José era um irmão, era um filho, era uma pessoa, né, que praticamente, né, ele estava só, isolado, porque os seus amigos, os seus irmãos, não tinham como amigo e provavelmente, né, assim, sempre rejeitava, porque não conseguia, quando ele ia compartilhar alguma coisa, né, compartilhar até das coisas de Deus, os seus irmãos não compreendiam e passava a odiar mais ainda, né? A gente vê quando ele recebe a túnica, a gente vê quando ele conta o sonho, que ele passa a odiar mais ainda. Os seus irmãos passam a odiar mais ainda ele. E aí, quando a gente chega aqui no versículo 35, mas o versículo 8 diz assim: assim não foram vocês que mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Primeiro ponto que eu entendo aqui, né, assim, a visão de José, porque quando a gente vai ler a trajetória, né, a história de José, a gente vai ver que em todo momento em que José, e olha que não foi fácil a prova dele, nem a dele, nem a de Jó, né, assim, que são provas, cada um tem as suas provas, né, a gente pode dizer uma maior do que a outra, né, assim, porque cada um tinha, né, talvez para você a de José era, né, a de Daniel, a de Jó, né, assim, talvez você fique aí qualificando, né, dizendo que a sua prova, a prova do irmão é mais prova do que a sua, né, assim, mas a experiência é pessoal. Mas quando a gente vê aqui, a gente vê um José, querido, que não foi fácil o que ele estava passando, ser rejeitado pelos seus irmãos, né, assim, ser vendido pelos seus irmãos e não só vendido como escravo, né, assim, mas intentando a morte deles, porque jogaram ele ali, né, naquela cisterna, com a intenção, né, de não ter o sangue dele nas mãos, mas matar a José. Não é fácil você sentir, você saber que alguém, né, assim, tem tanta inveja de você, que deseja que você morra e talvez não queira matar com as mãos, para o sangue não ficar nas mãos, né? Mas faz tudo com a intenção de matar a sua vida. E depois em que, quando ele foi vendido, né, assim, ele foi lá como escravo, mas o Senhor era com ele por onde quer que ele andasse, o Senhor estava com ele. E a Bíblia diz que ele, lá na casa de Potifar, aquela mulher levanta uma calúnia contra ele, a mulher de Potifar. Ele vai ser preso, ali ele serve, ali ele interpreta o sonho, aí ele faz uma petição ao copeiro, né? Se lembra quando você estiver lá, né? Porque existem pessoas que só vai lembrar de você, só vai querer estar com você quando está precisando, mas quando está, né, no palácio, não lembra de você, achando que, né, assim, você é esquecido por Deus. Não, querido. José, né, passando por essas provas todas, e quando o Senhor, porque ele até o momento não entendia o propósito de Deus, mas também ele não questionava, ele não murmurava, ele passava pela cada prova, cada situação da sua vida, ele passava, né, temendo ao Senhor,
continuando a servir ao Senhor, porque senão José não conseguiria interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. Se Deus não tivesse na vida de José, né, não tivesse se agradando de José, a presença do Senhor não estivesse na vida de José, aquele copeiro, Deus não usaria para lembrar e chamar José, né, o Potifar chamar para que interpretasse aquele sonho. E José mostra o quanto Deus estava na vida dele, que quando José se apresenta para ele, ele diz para ele, né, assim, que o Senhor, né, fez com que Potifar tivesse aquele sonho, né, assim, e pudesse saber, e ele revela e dá interpretação daquele sonho, 7 anos de escassez, 7 anos de bonança, né? Então, veja que a unção de José na prisão, vendido, desprezado, desejado a morte, né? A intenção que ele teve de matar. A Bíblia mostra, querida, que o Senhor continuava com ele. Onde ele estava, o Senhor continuava com ele. Essa é a primeira coisa que eu queria que você meditasse nessa manhã, que independente, né, do lugar que você esteja, independente da prova que você esteja passando, continua na presença do Senhor, porque Ele trará para você essa revelação, esse entendimento. Veja que a princípio José a Bíblia não relata que ele estava dizendo assim: ei, eu fui vendido aqui, pode me comprar, senhores, porque eu vou ser escravo, de escravo eu vou ser caluniado, de caluniado eu vou ser jogado na prisão, da prisão eu vou me tornar, vou interpretar o sonho e vou me tornar governador. Não, querido, ele não, a Bíblia não relata isso. Mas quando José encontra seus irmãos, a Bíblia mostra claramente que José entende o propósito de Deus. Talvez nessa manhã você não esteja compreendendo o propósito de Deus na tua vida, você não esteja entendendo, compreendendo, porque parece, né, tão difícil, parece absurdo, parece meio sem lógica e talvez até para você injusto. Não é? Tem gente até que tem medo, mas parece, Deus é justo, mas parece que tem momento na nossa vida que a gente diz: poxa Deus, isso não está sendo justo comigo. Porque, olha, eu tô te servindo, eu tô fazendo isso, eu tô te buscando. E olha que tá, olha, eita, esqueci agora o nome dele. No Salmo 73, né, Asaf, ele olha e ele diz assim: os ímpios prosperam, mas quando ele cai em si, e o Senhor fala, né, assim, tu verás a diferença entre o ímpio e o justo. Ele cai em si, né, assim, mas às vezes tem momentos sim na nossa vida que a gente olha para o ímpio, né, assim, a gente diz: nossa, peraí, tá longe do Senhor, faz o que desagrada ao Senhor. Uma vez eu tava orando por uma irmã e ela chorava muito porque ela queria ser mãe. E eu conheci uma pessoa, né, assim, que ela dizia, né, assim, que já tinha abortado não sei quantas vezes. E estava grávida de novo e queria abortar de novo o bebê. E eu fiquei olhando e eu, às vezes, sem compreender. Assim, meu Deus, às vezes a gente não consegue compreender os teus propósitos, os teus desígnios. A tua serva, Anela, deseja ser mãe. Né, essa ímpia, porque ela não era salva, né, assim, não sei se é hoje, né, assim, mas olha, ela com a sua boca está dizendo que já fez abortos e abortos. Meu Deus, realmente a gente não consegue compreender. Mas nessa manhã, enquanto eu estava vindo, Deus também trouxe uma palavra na minha vida, né, assim, para minha vida, que muitas vezes Deus, em alguns momentos, vai nos
permitir ser estéril em algumas coisas, para que a glória de Deus, né, seja multiplicada, a maravilha de Deus seja multiplicado. Isabel pode também experimentar disso. Ela pode dizer, né, assim, o Senhor tirou a minha vergonha, mas eu vou deixar para outro dia essa ministração, tá certo? Que o Senhor estava ministrando ao meu coração. O segundo ponto justamente é quando José, ele diz, não foram vocês que me mandaram para cá. Observe que depois o texto vai dizer que ele chora, né, assim, e ele já podia falar amavelmente com os seus irmãos. Sabe por quê? Porque ele tinha entendido o propósito. E ele estava dizendo assim, eu estou tirando essa culpa de vocês. Vocês se sentem culpados em ter me feito isso. Né? Às vezes, quem me conhece, né, um certo pastor, né, assim, se levantou, perseguição, isso e aquilo. E no tempo as pessoas não entendiam, mas eu até falei para ele, eu disse, eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. E ele ficou sem entender, né, ele chorando, né, me pedindo perdão por ter perseguido, né, assim. E ele disse assim, perdão, eu disse, você me agradece, eu disse, agradeço. Eu agradeço, sabe por quê, pastor? Porque eu posso compreender, né, assim, que Deus permitiu, né, que o Senhor fizesse isso para o meu crescimento. Talvez, né, assim, se o Senhor não tivesse feito isso, talvez eu achasse que realmente tivesse me convencido, né, assim, de que realmente eu não tinha esse chamado, né, que Deus não tinha separado, que Deus tinha dado esse dom. Mas cada vez mais eu buscava o Senhor e muitas vezes buscava também a compreensão. Por quê? Porque eu me lembro que no tempo, mesmo sendo a minha igreja tradicional, o pastor tinha os dons, né, assim, incentivava alguns irmãos, né, assim, e eu digo, meu Deus, por que eu não fui nesse tempo, né, daquela igreja? E porque o Senhor tem um propósito. E José está liberando ali os seus irmãos, não com rancor, né, assim, eu posso, né, dizer com todo, assim, no meu coração, hoje eu vejo uma atitude de uma pessoa, eu não tenho rancor, porque eu entendo, né, que foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que soprou, foi o Senhor que tirou, né, assim, por quê, querida? Sabe por quê? Porque não tinha um coração, né, voltado a Deus, realmente não temia a Deus nem a sua palavra, né, assim, estava na minha vida com inveja, querendo a unção que eu tenho na minha vida. E o Senhor que sonda e conhece o pensamento, né, assim, Ele sabe. E às vezes a gente pergunta, mas Senhor, por que, né, essas pessoas fazem isso? Anda com ingratidão, ou faz aquilo e o Senhor vem nos ensinar, né, assim, de uma forma às vezes meio dolorosa, porque a gente diz, poxa Senhor, o que foi que eu fiz? Né, ao contrário, eu orei, né, como é isso? A gente às vezes não consegue compreender. José, ele pôde compreender. Ele disse, olha, não se sente mais culpado não, né? Eu libero você dessa culpa, né, assim, porque eu entendo que não foi vocês que fizeram isso. Né? Por isso que essa pessoa, né, há muito tempo eu já liberei perdão sobre a vida dessa pessoa, né, assim, porque eu posso entender que, como Deus tinha falado, que essa pessoa ia fazer pior do que as outras que passaram na minha vida, essa pessoa ia fazer pior, e ela contendendo com Deus, né, dizendo, né, que Deus, né, se for, a gente só vai se separar se for a morte, né, porque Deus me livre ser ingrata. Eu oro e peço isso a Deus, mentindo, em todas as suas palavras eram mentirosas. Eu peço a Deus que me tire se eu for ser ingrata com você.
É assim, e algumas irmãs sabem, né, com quem eu tô falando, e eu muito tempo eu questionei, né, assim, até as irmãs dizem, não, pastora, né, assim, foi ela, a essência dela, má, né, invejosa, mas eu não consegui compreender, mas através dessa palavra nessa manhã, não, querida, pode ficar em paz, pode ficar tranquila, né? Porque foi para o meu bem, foi propósito de Deus tirar, soprar, desaparecer você da minha vida, né? Assim, para que, né? Como ele diz, foi o próprio Deus que me mandou para cá. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governo de todo o Egito. Aleluia! Quando Deus tirar, né? Quando você liberar perdão para essa pessoa que lhe fez mal, né? Essa pessoa que tentou lhe matar, essa pessoa que tentou, sabe, tirar tudo de você, né? Sonhos, né? Intenção de matar. Tudo que ela fez, né? Caluniar você, falar. Eu quero te dizer, libera, diz, ei, não foi você que fez isso não, mas o próprio Deus. Sabe para quê? Porque hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida, para me tornar ministro, para me tornar governador, ministro de Faraó, governador. E mais na frente, ele diz, né, assim, ele manda chamar, e ele diz, né, assim, olha, como eu iniciei o texto, no versículo 5, ele diz, não, agora não se aflige, nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Aleluia! Glória a Deus. Ah, querido, sabe? Deus te levantou para salvar vidas. Às vezes você está passando por um processo, às vezes você passa por alguns processos na sua vida que às vezes você até diz, poxa, repetitivo, ou seja, eu já passei por isso, já outras pessoas foram ingratas, já apontaram, já fizeram, né? Já ficaram de mal, já se afastaram. E às vezes a gente não consegue compreender por quê? Sempre a mesma coisa. Né, sabe, porque independente de alguém jurar fidelidade, né, amor eterno, lealdade, como Davi e Jonatas, né, que há uma aliança de lealdade, né, assim, querido, eu quero te dizer nessa manhã, que você possa, né, não questionar, não botar Deus na parede, mas que Deus traga ao teu entendimento o propósito por você estar passando por toda essa situação. Não fazendo apologia a uma mentira que algumas pessoas pregam, né? Ah, eu fiz isso, eu roubei, eu adulterei para Deus me dar a experiência, porque Ele tem um chamado. Meu marido me traiu, ou a minha esposa me traiu, para que eu pudesse ser usado para a restauração de casamento. Mentira, porque a Bíblia diz que Deus não nos tenta para o mal, tá certo? Ele nos prova para que sejamos aprovados. Esse evangelho de balela, de mentira de Satanás, querendo incultar, né? Ou esse evangelho, né, mentiroso que algumas pessoas pregam, né? Assim, como, por exemplo, sabe pedir oração, mas não se coloca em oração, porque eu não sou avó, eu não entendi o sentimento, a dor que você estava, eu não consegui orar com tanta intensidade, porque eu não estava, tu precisa ser avó, tu precisa ser mãe, tu precisa passar pelaquela prova para poder, né, se compadecer, ter compaixão. Não, era simplesmente, querido, para revelar a essência de cada pessoa. Interessaram, né, assim, pessoa sem caráter, pessoa que verdadeiramente se esconde no evangelho, no ler da Bíblia, né, do colocar na Bíblia debaixo do braço, se escondendo porque verdadeiramente precisa ser salvo, precisa se converter, precisa ter uma vida transformada.
E às vezes a gente, porque gosta, né, de fulano e cicrano, às vezes a gente diz, poxa, Senhor, mas por quê? Parecia que dessa vez... Não, filha, tu não sabes, mas eu sondo o coração e o pensamento. Eu sei a intenção de que está ao seu lado, porque está no seu lado. O interesse que está para o seu lado. E por isso, nessa manhã, eu quero dizer para você que depois dessa prova, dessa situação, você vai compreender. E você vai poder dizer, né, assim, ó, tá liberado. Porque pense você que nada fugiu do controle de Deus. Não, querido. Qualquer coisa que alguém esteja fazendo, né, assim, se levantando contra a sua vida, entenda que, querido, Deus vai usar, lá como José, no capítulo 50 de Gênesis, ele diz, o mal que vocês intentaram contra a minha vida, Deus transformou em bênção. Isso que essas pessoas estão fazendo com você, sua família, esposo, amigo, irmão, seja quem for, esteja fazendo com você, Deus tem o poder de transformar em bênção, porque o propósito de Deus na sua vida, na minha vida, ele prevalece. Alguém acreditando que você é pastor ou não, que você é escolhida ou não por Deus, não invalida o propósito de Deus, não invalida a promessa de Deus na sua vida, o que Deus tem para você, não invalida não. Os irmãos dele tentaram matar ele, tiveram inveja dele, né? Venderam ele estava lá na prisão, caluniaram ele, não anulou o propósito de Deus, o que Deus tinha para a vida de José, não, querido. E José pode dizer assim, ei, Deus me tornou ministro de Faraó. Deus me tornou governador para que eu poupasse a tua vida. Aleluia! Para que eu pudesse ser usado pelo Senhor, para que você não morresse. E eu posso imaginar, né, que essa pessoa mesmo que fez isso comigo, né, assim, e quando Deus cumprir o que ele falou, quando Deus cumpriu o que ele falou, e Deus falou no meu coração, vai ter que chamar você, filha, para orar, porque vai estar na iminência da morte, né? De ser sucumbida pela morte, né? Assim. E aí vai do Senhor, né? Fazer você lembrar para que você possa dizer, ei, Deus me tornou pastora, Deus me tornou ministra, Deus me colocou nessa posição para que a tua vida fosse poupada. Deus tem, depois dessa prova, um lugar de honra para você. Talvez você não esteja entendendo agora, mas nesta manhã, pelo poder do nome de Jesus, pela palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, ela está falando aí com você que está aí do outro lado. Você que intentou mal contra alguém, vá lá, se arrependa, peça perdão, né? Para que a misericórdia de Deus chegue sobre a tua vida e você não morra de fome, que você não morra nessa situação. E para você que tem sido esse José, que em meio à prova, mesmo sem entender, não murmurou. A presença de Deus era contínua na sua vida. Para você, o Senhor está dizendo, ei, tem um lugar de honra. Quem tentou te matar, te vender, te caluniar, te desprezar, te esquecer, não tem problema não, que nada do que alguém faça, nada do que alguém se alie, nada com quem alguém faça aliança com qualquer outra pessoa, não vai invalidar a promessa, o propósito de Deus na sua vida. Pode ter certeza dessa coisa. Receba essa palavra nessa manhã, como José disse. Não foi vocês não. Foi o próprio Deus que me trouxe aqui. Sabe por quê? Ele me trouxe aqui. Sabe por que Deus me trouxe nessa manhã aqui para ministrar, para falar para você, para dizer que há um lugar de honra, há um lugar onde Deus vai te colocar, que todos vão ver, nessas pessoas que estão te desprezando, essas pessoas que estão fazendo isso, vão ver o propósito de Deus cumprindo, a cadeira de honra sentada, o anel, sabe, a honra que Deus vai te dar e vai poder, né, quando
for lá, né, falar com você, dizer assim, você dizer para ele, precisa se preocupar não, precisa não, porque onde é que eu tô? Propósito de Deus, nada que você intentou contra a minha vida, nada que você intentou contra a minha vida prosperou, porque eu tenho um propósito de Deus, eu tenho uma marca da promessa estabelecida, gravada na minha vida, e nem o tempo, nem nenhuma situação invalida o que Deus está. Olha aqui, eu cheguei no propósito. E esse propósito, ele é estabelecido, ele tem um propósito tão além, que é também de salvar a vida, de alimentar, de poupar a vida àqueles que intentaram contra a vida de José, contra a sua vida. Que Deus muito abençoe, que você possa receber nessa palavra do Senhor, que você tenha um excelente dia, que Deus muito abençoe e que você possa estar sensível à voz de Deus falando ao seu coração nesta manhã, no nome precioso de Jesus. Seja um agente abençoador, né? Transmite essa mensagem nas tuas redes sociais. Tem lá o nosso canal, que essa mensagem vai ser salva. Você pode curtir, comentar, compartilhar, né? Compartilhar também, como as meninas fazem aí na sua rede social, no Instagram. Você não está promovendo a pastora, você está dando a oportunidade da palavra de Deus chegar a muitas vidas, a levantar como levantou você nessa manhã, de dizer, ei, não fique aí prostrado não, porque é um propósito de Deus, há uma honra de Deus a te espera, há uma exaltação que Deus vai te exaltar, em meio a essa prova, Deus vai te exaltar. Que Deus abençoe. Obrigada, meu amor, né? Quem tá me desejando aí, né? Um dia também maravilhoso. Muito obrigada. Deus abençoe. Que a bênção do Senhor, né, se derrame sobre a tua vida, sobre a minha vida, no nome precioso de Jesus. Um beijo no coração. Fique na paz.